O que Deus espera de nós é amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer: ame ao Senhor de todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Eu estava observando duas fases da vida de Pedro. Foi quando Pedro ele negou a Jesus, vamos dizer assim, e ele nega Jesus 3 vezes. Nós temos que entender que Jesus ele não fica martirizando nos nossos erros e no nosso pecado. Essa é a missão de Satanás: apontar o erro e ficar relembrando o erro. Até porque nós não seremos salvos pelo que cometemos de errado ou de certo. Não é isso. A salvação é graça, é pela graça. Mas o sistema religioso e a religião, ela criou esse hábito de apontar o dedo e muitas das vezes falar assim: não, você vai para o inferno porque disso. Agora nós também, de uma certa forma, temos que vigiar com as distrações. Porque a distração, ela não agrada a quem? A quem, irmãos? A Deus. Nós temos que amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa alma. E essa é a mensagem que eu quero trazer ao coração de vocês hoje: amar o Senhor. Amar o Senhor não é meramente falar eu amo o Senhor. Não é amar somente de boca e de palavras, mas é amar de todo o coração. Nós vemos nas Escrituras Davi, um cara humano que nem nós. Davi não é supostamente uma história de quadrinho. Davi foi real. Davi existiu. Davi foi homem como eu e você, carne e osso, sujeito aos mesmos sentimentos. É tanto que a Bíblia vai falar que ele, certo período, ele vai cair em pecado. Ele vai se distrair e cair. Observe que sempre nas distrações a gente cai. E é dessa temática que eu vim abordar hoje: a distração. E amar o Senhor de todo o coração. E tudo que nos faz distrair, a gente tem que colocar de lado. Tudo que faz a gente não amar o Senhor e colocar o Senhor em segundo plano na nossa vida, a gente tem que colocar de lado. Isso pode se resumir a qualquer coisa. Antes do culto, mais cedo, eu vi uma matéria que muitos estão achando um absurdo, mas na minha ponto de vista eu achei certíssimo dessa mãe. Uma médica pega o Instagram da filha dela com quase 2 milhões de seguidores e essa jovem de 14 anos, ela vai lá e bloqueia. Ela bloqueia as redes sociais dessa jovem já supostamente famosa. E ela fala assim: eu não quero que minha filha supostamente cresça nisso, no glamour e na fama de seguidores, porque mais cedo ou mais tarde ela vai ser envolvida por isso e vai se perder no caminho. E muitos acham que a fama, o glamour, muitos acham que o dinheiro traz e angaria a felicidade. Nós ser humano, no nosso egoísmo e nosso egocentrismo, nós acabamos deixando o Senhor de lado e corremos atrás dos nossos ideais, dos nossos pessoais. E esquecemos do principal, que é Deus. Esquecemos do principal, que é o Senhor, que nós temos que colocar como prioridade. Isso não quer dizer que devemos deixar nossas atividades de lado. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque uma bênção, ela pode ser uma bênção ou pode ser também uma distração. Eu estava observando nas Escrituras, sempre o Senhor pediu atenção. Atenção no mundo, atenção nas distrações, porque o foco não é o mundo, o foco é o Senhor. Diga amém. Nós temos que amar o Senhor de todo o coração. Davi estava bem, e um belo dia, ele passeando no palácio, ele avista da sacada aquela mulher, Betseba, formosa, bonita, mas casada. Mas o quê? Mas por que ele
avistou ela e cobiçou e aguçou dentro dele o desejo por ela, porque ele estava distraído. Normalmente uma pessoa distraída, ela não ama o Senhor. Nós estamos falando do personagem Pedro, que em uma distração negou o Senhor 3 vezes. E quando o Senhor falou na mesa, Pedro me negará 3 vezes. Antes que o galo, eu não ouvi, cante. E a Bíblia vai falar que ele negou a primeira, negou a segunda e negou a terceira. Quando ele negou a terceira vez, ele lembrou do Senhor falando. E quando a pessoa, ela está distraída, ela não percebe que está distraída. Porque quando Jesus falou que Pedro ia negar, sabe o que Pedro falou? Preste atenção para você entender. Pedro disse: jamais, Senhor, eu dou a minha vida por ti. E tem gente que é assim, que ela bate no peito, ela fala que dá a vida dela pelo Senhor, ela fala que é do Senhor, ela fala que vai fazer a obra do Senhor, ela fala que está disposta a obedecer o Senhor em tudo, porque ela ama o Senhor. Ela fala que ela é uma Maria aos pés de Jesus e não uma Marta distraída. Mas ao decorrer dos tempos, as distrações vão tirando o foco dela do Senhor. E ao invés de amar ao Senhor, em vez de concluir o plano e o projeto do Senhor através da vida dela na terra, ela anda distraidamente e será pega de surpresa. Em Daniel aqui a gente vai ver no finalzinho o Senhor dizendo para ele: tu porém vai até o fim. Repita comigo: tu porém vai até o fim. O Senhor quer que nós estejamos firmes para que vamos até o final. Nós não podemos nos distrair no meio. Mas em João 21, até estava falando com os jovens agora, Jesus não ficou martelizando Pedro: está vendo, você me negou. Não. Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus ressurreto aparece a 7 discípulos. Entre eles estava Simão Pedro. E ali um bate-papo, eles comeram tudo junto. Jesus já estava em um corpo glorificado. Jesus vai falar assim: Pedro, tu me ama mais do que esses? Então Jesus está mostrando que ele está dando uma segunda, o quê? Eu não ouvi. Chance. E da mesma forma, quando Pedro peca 3 vezes, nega Jesus 3 vezes, Jesus pergunta quantas vezes a Pedro? Tu me amas? Quantas vezes? 3 vezes. Jesus está falando: eu estou te dando outra o quê? Jesus sempre tem uma chance para nós. Agora a gente, no nosso egocentrismo, nós às vezes não abraçamos essa chance. E Jesus olha para Pedro e Pedro: eu te amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. E na terceira vez Pedro se entristeceu e Jesus falou assim: tu me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, eu estou te dando outra oportunidade. E Jesus vai mais além e fala: quando tu era moço, tu ia para onde tu queria, tu fazia o que tu queria, mas já velho, te cingirá as tuas mãos, levará para um lugar que tu não vai querer ir. Então Jesus estava falando a Pedro que ele ia morrer, e aquela morte que ele ia morrer ia glorificar a quem? A Deus. Aquela morte era a morte que Deus tinha preparado para Pedro. Queridos, quando nós somos de Deus, Deus prepara até a nossa morte. Isso é diferente. Isso é real. Você observa que essas mortes que eles morreram foi Deus que preparou. Mortes até muitas das vezes cruel. Mas Deus é cruel? Não. Em Isaías você vai ver 53, a Bíblia vai falar que quando Jesus veio à terra, lá no versículo 10, Deus se alegrou em ter moído o seu filho. Deus se alegrou em ter moído Jesus, para carregar nele os nossos o quê? Pecado. Porque quem era para ser moído era nós, mas Jesus veio em nosso lugar. Então amar a Deus é muito mais além do que imaginamos. É muito mais além do que falar assim: diga comigo, eu amo a Deus. Isso é fácil. Amar a Deus é além disso. Amar a Deus muitas das vezes é além do que cantar um louvor. Amar a Deus é além do que vir a um culto e cultuar e achar que já cumpriu a obrigação. Como muitos falam assim: eu estou livre, já paguei os meus dízimos e já fiz os meus votos. Muitos batem no peito e acham que serve ao Senhor, mas serve ao Senhor do jeito que ela acha que serve.
No capítulo 12 aí, a gente vai ver o fim, a visão que Deus dá através do profeta Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, versículo 1, capítulo 12, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de quê? De angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o quê? O teu povo. Todo aquele que for achado escrito aonde? No livro. Então esse livro é o mesmo que está lá em João, na visão que João teve, o discípulo amado. Versículo 2: muitos dos que dormem do pó da terra eu não ouvi, irmãos. Uns para o quê? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Olhe para mim, por favor. Vamos analisar nessa mensagem. Uns para a vida eterna, outros para horror e vergonha eterna. Então, muitos ressuscitarão, muitos achando que estão salvos, muitos batendo no peito e achando assim: eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Jesus ele dá uma parábola aos discípulos que naquele dia muitos virão dizendo assim: Senhor, no teu nome expulsamos demônio, libertamos enfermos, fizemos milagre. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Essas pessoas, as quais serão de uma certa maneira rejeitadas, de uma certa maneira, essas pessoas que não serão salvas, é aquelas que em vida rejeitaram o projeto de Deus, rejeitaram o chamado de Deus, rejeitaram a vida de Deus aqui na terra, a missão de Deus aqui na terra, porque nós estamos aqui, irmãos, em uma missão. Não é simplesmente viver, passear, isso é normal do nosso cotidiano, é amar a Deus acima de todas as coisas, vai muito mais além, e a gente tem que parar e pensar nisso. Versículo 5, então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro de outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Versículo 7, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive o quê? Eternamente, que isso seria depois de um tempo, dos 2 tempos e da metade de um tempo. Então, eles queriam saber quando é que vai acontecer essas coisas, quando vai ser o fim. Aqui nós temos aqui uma mensagem que vai falar sobre o fim, já no Velho Testamento. Você vê que a trajetória da Bíblia é falando do fim, é falando que Jesus vai voltar, é falando para nós ficarmos como igreja apercebidas, como a noiva. É como nós estivéssemos na terra esperando o noivo Jesus. Nós não podemos desaperceber. Jesus, quando estava aqui, ele dá o exemplo, a parábola das 10 virgens, que 5 eram as nécias e 5 prudentes, 5 foram salvos e 5 não. Então dá para observar que os apercebidos serão salvos, os distraídos perderão a sua salvação. Perderão a sua salvação. Então nós temos que estar apercebido. Como irmã Mira, não sabia nem o dia da morte dela. Estava bem, irmã Mira forte, irmã Mira indo para cima, para baixo. Como ali o pai da minha irmã que está ali. Só que o pai dela já tinha 81 anos, ditosa velhice. Mas irmã Mira já era mais nova. Mas não importa se é mais velho ou mais novo. Não importa que vamos partir. Ou mais velho ou mais novo. Mas nós temos que amar Deus. Até na nossa partida nós temos que amar Deus. O problema é que nós somos fáceis de distrair. E essa distração podemos ser pego de surpresa. É essa distração que vai levar muitos para o inferno, para a vergonha eterna. E nós não podemos distrair. Aqui nós temos visto a visão que Daniel, através do anjo príncipe chamado Miguel, dá a ele.
Então, vamos ver aí o que é que ele fala. Ele diz que vai ter 2 tempos e a metade de um tempo. Eu acredito que nós já estamos na metade desse tempo, né? Já passaram os 2 tempos. O anjo pergunta para o outro: quando é que isso vai acontecer, essas maravilhas? Quando é que vai vir um fim? Porque eu digo a vocês, se nós soubéssemos que o fim era daqui a um mês, ninguém andava desapercebido. Todo mundo viria para a igreja, sim ou não? Eu não ouvi, sim ou não? Todo mundo vinha buscar a quem? Mas aí é o que está o pior, ninguém sabe. Agora, se soubéssemos, nós somos imediatistas. Isso mostra que de verdade muitos não amam a Deus pelo que Deus é, mas ama a Deus muitas das vezes pelo interesse. E isso não agrada ao Senhor. Nós temos que buscar o Senhor por livre e espontânea o quê? Vontade. Não por livre e espontâneo medo e pressão. Porque muitos poderiam até vir. O mundo vai se acabar daqui a um mês. A igreja ia lotar. Perdoa os meus pecados, Senhor. Ia todo mundo estar aqui. Ia fazer até vigília. A igreja nem ia fechar direito. Mas isso é medo e terror. Isso não é buscar a quem? A Deus. Isso não é louvar a quem? A Deus. E Deus não está à procura de adoradores fingidamente. Deus está à procura quem adora em espírito, em o quê? Em verdade. Quem está entendendo, pastor? Versículo 8. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão o quê? Encerradas, seladas até o tempo do fim. Então Daniel, ele falou assim: eu não entendi, Senhor. Me diz mais, quando vai ser? Quando vai acontecer? Porque nós, como seres humanos limitados, nós queremos saber as coisas do alto. Mas aqui o anjo falou: acabou, tu vai. Tu só espera que esse fim vai chegar. Amém? Então já se passaram muitos anos dessa profecia aqui. E nós estamos correndo, maratonando, buscando. Se não está, se Jesus não voltar na nossa geração, está bem próximo. Nós não podemos afirmar que Jesus vai voltar na nossa geração. Mas nós temos como igreja estar percebidos. Porque para não ser pego de surpresa e depois falar: eu não sabia. Eu não sabia. Não vai dar tempo para isso. Então Jesus deixa relatado em vários eventos aqui na Bíblia. Versículo 9. E respondeu: vai, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados. Olha o versículo 10, que coisa linda. Muitos serão o quê? Purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão o quê? Perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios o quê? Entenderão. Então ele está falando assim, vai, eu já não tenho mais nada para te falar. O que eu tenho é isso, já te falei. Muitos nesse fim vai ser embranquecido as suas vestes. Muitos serão também provados para ver se de fato ama quem? Ao Senhor. Porque muitos têm na cabeça que amar o Senhor é tudo dar certo. Aceitar Jesus é tudo bênção, é milagre, é vitória. Mas eu vim dizer aqui nessa noite, nem sempre é assim. Amar o Senhor é amar o Senhor em todas as coisas. Em toda situação, em todo momento, até no leito de dor e de morte. Amar o Senhor é amar de fato e de quê? E de verdade. Não é amar somente fingidamente de palavras. Amar porque recebeu um milagre. Não, amar porque você ama. Amar porque você ama o Senhor. Você é um adorador nato. A marca sua é ser um adorador. Independente do que vier, independente do que acontecer, Deus é o primeiro na tua vida. Quem Deus é o primeiro na tua vida? Dê glória a Deus, irmãos.